E o Flamengo tomou a decisão e definiu o futuro do Gerson. Milan topa e coloca preço para vender Noah Okafor ao Mengão. Por que a renovação de Guilherme Varela atrasou? Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então eu queria pedir a você que não é inscrito, por favor, clica aqui no botão inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para nós. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar falando de uma decisão tomada pelo departamento de futebol do Flamengo e o técnico Nuno Campos nas categorias de base. Acontece que o Flamengo, no mês de agosto, vai disputar o Mundial de Clubes da categoria Sub-20 e por conta disso, entre os dias 18 e 22 de julho, está previsto aí o Flamengo fazer um amistoso contra a equipe Sub-20 do Bayer Leverkusen. A ideia é preparar os garotos para poder enfrentar o Barcelona no mês de agosto, essa partida que deve acontecer no Maracanã. Então, só para eu atualizar vocês aqui do que vai acontecer, em agosto tem o Mundial de Clubes da categoria de base e daí o Flamengo quer marcar um amistoso entre Flamengo e Bayer Leverkusen para poder já deixar os moleques azeitados, já deixar os moleques já preparados para enfrentar o Barcelona, o Mengão que vai buscar o bi-mundial da categoria Sub-20. Bom, vamos mudar o assunto, mas falando ainda sobre Mundial, né? Porque Enzo Fernandes deu uma entrevista e falou da expectativa desse Flamengo e Chelsea. No grupo do Flamengo, o grande jogo, sem dúvida nenhuma, é esse Flamengo e Chelsea, um jogo que com certeza vai movimentar muito esse Super Mundial de Clubes. Isso porque, vou logo dizer, eu tô aqui nos Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos ontem, assim, eu já conversei com várias pessoas por aqui, muito rubro-negro que mora aqui nos Estados Unidos está empolgado com a possibilidade de assistir esse Flamengo-Chelsea. Por exemplo, eu tenho uma família de amigos, né, que é o Otto e a Gláucia, eles moram lá em Orlando, é muito longe, dá umas 20 horas de viagem de carro, e eles vão vir para Filadélfia para acompanhar Flamengo e Chelsea. E tem outros colegas que eu tenho aqui espalhados. O outro amigo que eu tenho, que mora lá em Orlando, o Alejandro, vai vir da Filadélfia para poder acompanhar Flamengo e Chelsea. Ou seja, os meus amigos que moram mais distantes aqui nos Estados Unidos e muitos outros espalhados por toda a América estarão acompanhando Flamengo e Chelsea. E daí, o Enzo Fernandes, ele deu uma entrevista e ele falou assim, o Flamengo é um clube enorme, que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós, argentino. Espero que o estádio esteja borbulhento e que todos aproveitem e que o futebol seja o vencedor. O futebol e o Flamengo, Enzo. Eu espero que o futebol vença, mas que o Flamengo também vença, saia com esses 3 pontos do Chelsea. Rapaz, eu vou falar pra vocês, se o Flamengo vence do Chelsea, se o Flamengo vence do Chelsea, meus amigos, é outra parada, é outro negócio. Tô dizendo pra vocês sério aqui, na moral. Bom, vamos mudar o assunto aqui. Falar agora sobre a situação do Milan, porque a informação do Mauro César Pereira é que o Milan topou vender o Noah Okafor ao Flamengo e, além de topar vender, já colocou o preço para vender o jogador. Segundo a informação, o Milan quer 15 milhões de euros pelo atleta, o que daria hoje 95 milhões de reais. Mais ou menos aí é o que o Flamengo, para ter o atacante suíço, teria que pagar ao Milan. Vale lembrar que ele atuou na última temporada por empréstimo ao Napoli e conquistou, né, o campeonato italiano, fez uma excelente última temporada. Tem muitos torcedores que a galera foi buscar o histórico, né? A galera vai buscar o histórico. Cara, ontem tinha um monte de print da notícia na minha rede social. Uma galera mandando, Flazoeiro, esse cara aí não é bom não, esse cara aí não é bom não, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Que ele tinha sido reprovado no exame médico no RB Leipzig, né, que é o Red Bull Leipzig. O que acontece, gente, é que ele não passou nos exames médicos no RB Leipzig não por causa de questões físicas. Ele foi reprovado no exame porque ele estava acima do peso na época. Fez uma dieta, emagreceu, tá no Milan hoje e a expectativa
é que ele venha para o Flamengo, caso o Flamengo consiga chegar aí a um denominador comum, negociar com a equipe italiana. A expectativa é que ele venha atuar com a camisa do Mengão já nessa próxima, ainda nessa temporada, né? Nessa próxima janela. Não dá tempo de contratar hoje, para escrever hoje, mas nessa próxima janela agora, a gente pode ter, nessa de julho, do meio do ano mesmo, que é a janela grande, a gente pode ter ele aí atuando com a camisa do Mengão. Por falar em atuar com a camisa do Mengão, deixa eu entrar no assunto aqui, Gerson, porque o Flamengo tomou uma decisão sobre a situação do Gerson, apesar de ter muito torcedor dizendo que o Flamengo não deveria deixar o Gerson jogar o Super Mundial, que o Flamengo não deveria colocar o Gerson para jogar no Super Mundial, porque o jogador não estaria com a cabeça mais no Flamengo, porque o jogador isso, o jogador aquilo outro. A informação que saiu ontem no jornal O Globo é que o Gerson está relacionado e vai jogar o Super Mundial. Cara, o Gerson conseguiu fazer uma coisa impressionante. O Gerson conseguiu fazer eu concordar com o Felipe Melo. Felipe Melo, ele deu uma declaração, ele agora é comentarista da Globo, e ele falou assim, ó: é o poder que o atleta tem de decisão. Eu sou capitão de um dos maiores clubes do nosso continente. Sou ídolo da torcida. Já ganhei vários títulos. Tenho uma ótima história. Sou querido por todos. Titular da seleção brasileira. Às vésperas de uma Copa do Mundo, eu não iria. Foi o que o Felipe Melo falou. Tipo, olha, se eu tenho a condição que o Gerson tem, capitão do Flamengo, querido pela torcida, titular na seleção brasileira, às vésperas de uma Copa do Mundo, ó, meu amigo, eu não iria, não. Eu não iria. Foi o que o Felipe Melo falou. Mas, assim, eu não teria nem pensamento de saída. É trocar algo por um sonho que não vai mudar a vida dele. Eu jamais faria isso. Foi o que o Felipe Melo falou. Cara, vou dizer pra vocês. É assim, você vai ganhar mais dinheiro e tal, você vai ter uma outra condição, mas eu acho que, cara, quem ganha mais de 1 milhão, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que se você ganhar 2, 3, 4, não muda muito o seu padrão de vida. Você não vai subir muito o seu padrão de vida. Mas é aquilo, né, gente? Cada cabeça tem uma sentença, é o que eu falo todo dia. Dinheiro não leva desaforo para casa. Né? Então, às vezes, é a decisão que o Gerson vai tomar. Eu quero que ele não saia, quero que ele permaneça no Flamengo. E tô torcendo para que ele fique, que ele chegue amanhã no Ninho, sente com o Felipe Luiz, sente com o José Boto e resolva a vida dele lá. E que ele possa vir para cá, jogar o Super Mundial e continuar no Flamengo e tá tudo certo. Falando em Super Mundial, como eu disse, o jogador deve ser relacionado. O Flamengo já decidiu que vai relacionar o jogador e que vai contar com o jogador aqui no Super Mundial. Falei do Varela? O negócio do Varela é o seguinte, a renovação do Varela atrasou porque teve um imprevisto com o empresário do jogador uruguaio, cara. O que acontece é que a renovação do Varela estava meio que marcada para a semana passada. Aí estava marcado ali de ter um encontro entre o José Boto e o empresário do jogador para ajustar os pormenores e aí o Varela teria o seu contrato renovado. Só que aconteceu um imprevisto com o empresário do Varela, ele não conseguiu ir ao Rio de Janeiro e por conta disso atrasou a renovação de contrato dele. A expectativa é que o contrato do Varela seja renovado, talvez durante aqui o Super Mundial ou quando terminar o Super Mundial para o Flamengo ou campeão ou o Flamengo voltando para o Rio de Janeiro antes de ser campeão. Mas essa é a primeira expectativa, que o Flamengo consiga aí já renovar o contrato. O próprio José Boto já tinha falado sobre isso na semana passada com a gente, que o contrato dele ainda não tinha sido renovado, porque está acontecendo alguns desencontros entre ele, o José Boto, e o empresário do jogador, mas que a expectativa era que acontecesse na semana passada. Não aconteceu porque houve um novo desencontro, um imprevisto aí com o empresário do Guilherme Varela, e por isso acabou que não saiu a renovação de contrato do jogador, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, lembrando que amanhã, às 6 horas da noite, você tem um compromisso comigo aqui no canal. Nós vamos fazer a transmissão do Aeroflá para vocês, vai ser uma transmissão muito bacana, uma transmissão muito legal. Nós vamos cobrir tudo para vocês e vamos mostrar todas as emoções, todo o percurso do ônibus do Flamengo, saindo do Ninho do Urubu, indo até o aeroporto, a torcida, a atmosfera. Nós vamos mostrar tudo para vocês. Por isso que eu falo, é muito importante você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar aí o seu like, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem.
É nóis. Valeu! Primeiro, que orgulho dessa preparação pro Mundial de Clubes Sub-20, né? Nosso Flamengo, com o Nuno Campos liderando a base, já tá mirando o bimundial em agosto, e esse amistoso contra o Bayer Leverkusen, entre 18 e 22 de julho, possivelmente, no Maracanã, é pra deixar os moleques afiados pra encarar o Barcelona? Eu, como torcedor, fico arrepiado de ver o Mengão investindo na garotada do Ninho. Esses meninos carregam o DNA rubro-negro, e eu acredito que vão honrar o manto e trazer essa taça pra Gávea. Tô na fé, nação! Vamos com tudo apoiar nossos garotos, porque o Flamengo é gigante em qualquer categoria. Agora, o Super Mundial de Clubes. Flamengo x Chelsea, que jogo, meu irmão. Tô vendo a nação toda empolgada, rubro-negros viajando de Orlando, de outros cantos dos Estados Unidos, pra lotar o estádio em Filadélfia. O Enzo Fernandes, do Chelsea, já sentiu o peso, disse que a atmosfera vai ser imbatível, que a paixão dos brasileiros é única. E eu digo, a nação rubro-negra é incomparável, caramba. Imagina o estádio pegando fogo, a gente cantando "Vamos, vamos, Flamengo", sem parar. Se o Mengão vencer o Chelsea, vai ser histórico, um orgulho danado. Tô sonhando com esses 3 pontos, torcendo com toda a minha força para que o Flamengo saia vencedor e mostre pro mundo quem é o maior. Vai pra cima deles, Mengo! Que Deus abençoe nosso time. Sobre o Noah Okafor, eu tô animado. Mas com aquele pé atrás de torcedor, sabe? O Milan topou vender o atacante suíço por 15 milhões de euros, uns 95 milhões de reais. E ele vem de uma boa temporada no Napoli, onde foi campeão italiano. Mas essa história de ter sido reprovado no exame médico do RB Leipzig por estar acima do peso me deixou pensativo. Ele se recuperou, emagreceu, tá no Milan, e se o Flamengo tá de olho, eu confio no nosso scout. Imagina o Noah vestindo o manto sagrado correndo no Maracanã e a nação gritando o nome dele. Pode ser um reforço e tanto para essa janela de meio de ano. Tô na expectativa, com fé que o departamento de futebol vai acertar e trazer um cara que honre nossa camisa. Agora o Gerson, meu coração tá apertado, nação. O Flamengo decidiu relacionar o Coringa pro Super Mundial, mesmo com essa novela de uma possível saída pro Zenit. Eu concordei com o Felipe Melo, acredita? Ele disse que se fosse o Gerson, capitão, ídolo, titular da seleção, com uma história linda no Mengão, não sairia. E eu penso igual, meus camaradas. Gerson é raça, é o cara que carrega o time no peito, que representa a gente em campo. Trocar o Flamengo, o amor da nação, os títulos, o Super Mundial por um projeto no Zenit? Tô louco? Dinheiro é bom, claro, mas o manto sagrado é maior que tudo. Tô torcendo, orando com fé, pra que o Gerson sente com o Felipe Luiz, com o José Boto, e decida ficar. Imagina ele levantando a taça do Super Mundial com a gente. Não sai, Gerson. Fica no Mengão, caramba, a nação te ama. E o Varela, hein? Tô ansioso, como todo torcedor. A renovação atrasou por causa de um imprevisto com o empresário do nosso lateral uruguaio. O José Boto já tinha dado o papo que tava quase tudo certo, mas houve esse desencontro e o agente não veio ao Rio. O Varela é peça-chave, um guerreiro que joga onde for, na lateral, no meio, com uma garra incrível. A nação ama esse cara, e eu quero ele de contrato renovado, defendendo o manto com o mesmo fogo de sempre. Tô na fé que essa renovação sai logo, quem sabe durante o Super Mundial ou logo depois, e que o Varela continue com a gente pra conquistar tudo. É isso, nação. Tô aqui, coração acelerado, torcendo pro Flamengo brilhar no Mundial Sub-20, vencer o Chelsea no Super Mundial, acertar com o Noah Okafor, manter o Gerson e renovar com o Varela. Mengão é minha vida. E eu acredito no nosso time. Se inscrevam no canal, acionem o sininho, deixem o like e bora acompanhar o Aeroflá amanhã às 6 da noite com a nação levando o Mengão pro aeroporto. Tamo junto, valeu! Te amo, Flamengo!